Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. A vida futura. Itens 1 a 3. O item 1 nos traz uma passagem do Evangelho segundo São João, que narra a paixão de Cristo, ou seja, os eventos e os sofrimentos de Jesus nas horas que antecederam seu julgamento e sua execução na cruz. No capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, observamos o seguinte diálogo elucidativo entre Jesus e Pôncio Pilatos. Pilatos, entrando de novo no pretório, chamou Jesus e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui." E Pilatos lhe perguntou: "Então, você é rei?" E Jesus lhe respondeu: "Você está dizendo que eu sou rei? Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz." Então, o item 1 desse capítulo, capítulo 2, ele somente tem essa passagem bíblica, né, de João, do Evangelho de São João, e que justamente mostra esse diálogo entre o Pôncio Pilatos e Jesus. E nesse diálogo nós observamos vários termos que nos trazem essa noção de que há um desdobrar depois da própria morte, né? Que há um futuro para todos nós. E daí Jesus, em várias passagens aqui desse diálogo, a gente observa, por enquanto, ainda não é daqui. Então, o por enquanto já nos traz essa ideia, né? Por hora não, mas futuramente sim. Então é um termo que tem essa conotação e nos traz essa ideia de futuro, né? E o reino de Jesus é o reino que ele tem, né? Obviamente, no plano espiritual, né? Então, esse futuro pós-morte está justamente relacionado à vida que o espírito vai ter num outro plano, e esse plano a gente atribui o nome de plano espiritual. No item 2, Kardec, já no início, pontua que por estas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Em todas as oportunidades que teve de expressar a verdade, Jesus se referiu ao princípio da vida futura, que é a consequência daquilo que fazemos no tempo presente. A vida continua após a morte e, sem essa certeza, muitos dos ensinamentos morais transmitidos por Jesus não teriam nenhuma razão de ser. É ao longo do tempo, ou seja, é no próprio futuro que a justiça de Deus irá se cumprir, baseada na lei da causa e efeito. Iremos colher aquilo que plantamos compulsoriamente, não somente nesta vida, mas também em futuras existências. Então, essa passagem nos traz essas informações, né? Kardec enfatiza essa questão de que esse ensinamento sobre vida futura foi um ensinamento recorrente, né, nas palavras de Jesus, ao longo, né, do tempo que ele esteve aqui na Terra, justamente cumprindo a sua missão junto à humanidade. Já no item 3, nós podemos observar o esforço que Jesus teve justamente para transmitir o que era necessário frente ao estágio de evolução espiritual dos homens naquele momento, né? Os homens não tinham preparo espiritual para justamente ter o acesso às informações que hoje nós temos sobre o mundo espiritual, sobre a vida pós-morte, sobre o próprio futuro nosso enquanto espírito. Então, no tempo histórico em que Jesus encarnou na Terra, os homens ainda não tinham a capacidade de compreender muito bem o princípio da vida futura.
Ou seja, ainda não possuíam evolução espiritual para compreender a realidade dos espíritos após o seu desencarne. Eram materialistas e acreditavam no Deus punitivo, severo e castrador. Jesus veio justamente a ensinar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons que procuram seguir seus mandamentos encontram sua recompensa. Esse outro mundo é o mundo espiritual, para onde Jesus retornou e para onde todos nós retornaremos após a morte. Jesus teve que adequar seus ensinamentos ao estágio evolutivo dos homens do seu tempo. Classificou o princípio da vida futura como uma lei de natureza aplicável a todos. Então, ele não deu maiores explicações sobre a realidade. Até mesmo hoje em dia, nós não sabemos na sua totalidade sobre a questão do mundo espiritual da própria vida futura. Nós também somos seres imperfeitos e estamos evoluindo ainda. Então, aquilo que nós sabemos e que a doutrina dos espíritos nos trouxe, que a doutrina dos espíritos nos trouxe de informação é justamente condizente e compatível com o nosso estágio de evolução espiritual. Segundo a questão 221 do Livro dos Espíritos, o homem guarda um sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura, desde os tempos remotos, pois é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Então, independentemente da religião, né, todos os homens têm uma crença, uma percepção sobre o futuro, né? Depois que eu morrer, para onde eu vou, né? O que é o futuro depois da morte, né? Para onde eu vou, o que eu vou me tornar, né? Será que eu vou encontrar com os meus entes queridos? Então, cada religião constrói uma narrativa e uma base de conhecimento sobre a vida futura, né? Embora nós tenhamos toda a doutrina espírita à disposição, enfim, e outras doutrinas religiosas, ainda muitos homens, eles desacreditam sobre a vida futura, né? E a própria vida futura se coloca como, enquanto uma realidade vaga e imprecisa para esses homens. A doutrina espírita cumpre o papel de dar continuidade aos ensinamentos do Cristo sobre a vida após a morte, pois os homens já atingiram um estágio de evolução espiritual que os capacita a melhor compreendê-la. Então, por isso que Kardec, no século XIX, iniciou todo esse movimento, né, tão precioso e que nos trouxe tamanha expansão da nossa consciência sobre a vida futura e sobre o nosso destino enquanto espíritos que somos imortais e temos aí uma vida infinita pela frente. Diante da certeza de que a nossa existência enquanto espírito é imortal e, portanto, infinita, não temos que temer a morte. Nesse sentido, eu gostaria de citar justamente o item 3 do capítulo 2, intitulado Temor da Morte, e presente em outra obra de Kardec, O Céu e o Inferno. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui, mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera seu fim com muita calma, resignando, com muita calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura imprime um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele não trabalha senão para a vida atual. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que o seu futuro depende da direção mais ou menos boa que dê ao presente. A certeza de encontrar seus amigos depois da morte, de continuar as relações que teve sobre a terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer, sem cessar em inteligência e em perfeição, lhe dá a paciência de esperar e a coragem de suportar
as fadigas momentâneas da vida terrestre, a solidariedade que ele vê se estabelecer entre os vivos e os mortos, faz-lhe compreender aquela que deve existir entre os vivos. A fraternidade, desde então, tem sua razão de ser e a caridade um objetivo, tanto no presente como no futuro. Essa passagem é ótima porque reforça tudo que falamos aqui, né? Todos os itens discutidos hoje no nosso estudo. Hoje nós falamos os itens 1 a 3, e essa citação da obra O Céu e o Inferno faz uma síntese, né, de tudo o que falamos. Essa certeza que temos sobre a vida futura nos é reforçada através da comunicação que recebemos e que estabelecemos com os nossos guias e mentores e demais espíritos que desejam expressar as características da realidade espiritual. Então, temos contato com os nossos guias mentores, eles também nos ensinam muito, né, a esse respeito, e a própria literatura, tanto umbandista como espírita, sempre nos traz livros, obras que justamente mostram, né, as narrativas dos espíritos sobre suas vidas pretéritas e justamente a realidade no mundo espiritual, enfim. Então, são obras bastante claras, né, a esse respeito, né? Os nossos irmãos do espiritismo, também os médiuns espíritas, nossos irmãos, também sempre em seus trabalhos caritativos, fazem suas psicografias, justamente trazendo às pessoas encarnadas, aos parentes, enfim, mensagens de conforto, enfim, daqueles seus entes queridos que partiram, que já desencarnaram. Então, há muitas obras e muitos textos e livros a esse respeito. Que prossigamos estudando e expandindo os nossos conhecimentos e a nossa consciência sobre o mundo espiritual.